Fala pessoal, tudo bem com vocês? Os motivos da queda colorada. O Inter simplesmente se desmancha e vê a temporada ruir. Será que tem como reverter na Argentina? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? Vamos juntos. Bom pessoal, mais uma derrota, 1-0 para o Boca Juniors no Beira-Rio, ficou muito complicado para o Inter reverter. Na Bombonera, na Argentina, vai precisar vencer por 2 gols de diferença ou 1 gol de diferença acima do 2-1, né, pelo saldo qualificado, para poder avançar na Libertadores. Mas o que mais indica que o Inter não vai avançar não é nem a questão de ser o Boca, de ser na Argentina, de ser o placar adverso, é a questão do Inter mesmo. O Inter se auto-boicotou durante a temporada, uma temporada que se vislumbrava auspiciosa, que alvissareira, tô falando bonito, né? Mas é uma temporada que prometia muito. O Inter que vem aos pouquinhos se recuperando, né, disputando títulos, chegou na final da Copa do Brasil no ano passado, que esperou corretamente por um técnico conceituado no futebol sul-americano, campeão argentino pelo Racing, de bom trabalho no Rosário Central, e corretamente, porque o Eduardo Cudê fez um trabalho muito bom em 10 meses, né? Tanto que conseguiu fazer com que o Thiago Galhardo, um jogador de 31 anos, que sempre foi mediano nas suas equipes, mas um jogador interessante e tudo mais, mas chegar na seleção brasileira, ser um dos destaques do campeonato, transformou esse time como líder da competição, tendo menos recursos e até mais limitações do que os seus principais concorrentes, como o Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo. Ele conseguiu isso, ser líder do campeonato, e não por 5, 6 rodadas, como foi o Vasco, por exemplo, por um turno inteiro. Então, mesmo que ele tivesse dificuldades daqui para frente, o que ele já havia conseguido já era interessante. E o Inter do Cudê era competitivo, era mais intenso, tinha algumas valências que já não se verificam mais. O Inter eu até posso entender que o Inter não soube o que fazer com a saída do treinador por decisão dele. Mas por que o treinador decidiu sair? Eu sei que a gente volta nesse assunto, mas eu tenho a impressão, né, pelas informações, pela leitura que faço, de que o Eduardo Cudê não simplesmente decidiu sair. Quem simplesmente deixa um time na liderança, interrompe um trabalho para assumir um time que está brigando para não cair no futebol espanhol? Eu sei que tem a questão cambial, eu sei que tem o sonho da Europa, mas não podia esperar um pouco mais? O fato dele ter saído me leva a crer que a situação não estava legal. Ele estava sendo muito cobrado internamente e o Inter politicamente desmanchou o seu vestiário. Simplesmente por pessoas que não se preocuparam com o futebol colorado, com o objetivo fim do clube, com a razão de ser do clube e da torcida, e pensaram na sua vaidade, nos seus cargos, nos poderes, e fica lá uma eleição que vai acontecer aí nos próximos dias, de um tentando puxar o tapete do outro, com declarações públicas, com um membro da diretoria saindo para ser candidato da oposição ao próprio presidente. Um negócio assim que é nojento mesmo, que a gente não concorda e infelizmente não é exclusividade do Inter, vários clubes passam por isso em processos eleitorais, só que o Inter vivia uma temporada interessante, né, de um time competitivo que disputava títulos e que de repente, com reflexos na saída do treinador, o Inter não soube o que fazer, trouxe o Abel Braga, que já em fim de carreira, infelizmente, sem ter realizado grandes trabalhos nos últimos tempos, não consegue fazer o time jogar. Ontem até não estava à beira do gramado, estava o Leomir, o seu auxiliar, mas a gente sabe que eles discutem, né, escalações e as projeções para o jogo. O Inter jogou contra o Boca com 2 primeiros volantes praticamente, o Rodrigo Dourado e o Lindoso, num losango, né, o Lindoso aberto pela direita, com o Patrick pela esquerda e o D'Alessandro na ponta desse losango, sendo o seu meia articulador para a bola tentar chegar no Yuri Alberto e no Thiago Galhardo. Com 2 primeiros volantes, com o Dourado, que até tem uma saída de bola qualificada, mas com o Rodrigo Lindoso, que foi uma nulidade ali pelo setor, o D'Alessandro ficou tentando correr o primeiro tempo inteiro, buscando essa bola, flutuando, para tentar encontrar alternativas ofensivas, e não conseguiu. Por quê? Porque ele já tem quase 40 anos e ficou sozinho na armação. Eu sei que o Edenilson faz falta e seria essa função, mas por que não tentar ser um pouco mais ousado, você jogando em casa, contra um adversário qualificado em que você precisa do resultado? Não. Mais uma vez a comissão técnica colorada foi conservadora e o time não conseguiu o seu resultado. O Patrick não conseguiu jogar, o Lindoso não conseguiu jogar, o Dourado também teve problemas porque não tem uma parceria de mais qualidade ali no setor, o D'Alessandro correu o campo inteiro, não conseguiu, e as poucas bolas que chegaram ofensivamente, o Inter esbarrou na falta de confiança. O Galhardo
cabeceou uma bola para fora no primeiro tempo, o Lindoso perdeu um gol inacreditável, depois numa aleatoriedade o Leandro Fernandes chutou uma bola na trave. E foi isso. Ah, dava para ganhar do Boca? Dava, mas será que o time jogou para isso? Teve entrega, teve disciplina, foi mais aguerrido do que nos últimos jogos. Talvez tenha sido a melhor partida da era Abel Braga, mas será que isso é suficiente? É que o time estava tão ruim que essa pequena melhora é apontada como uma grande atuação, e não foi. Não foi. O primeiro tempo até foi competitivo, foi interessante. O time buscou, mas não conseguiu o seu resultado. E do outro lado, um time que sabe jogar esse tipo de competição, um time argentino, um time catimbeiro, um time que tem um jogador extra classe como o Carlitos Tevez, mas a jogada do gol do Boca é um negócio inacreditável, né? O Zé Gabriel não funciona pelo lado esquerdo, tanto não funciona que ele bateu cabeça com o Wendel nessa jogada, em que o Salvio aproveitou e encontrou o Tevez dentro da área, que numa jogada muito tranquila até do camisa 10, né? Cortou para um lado, fez o giro e tudo mais e conseguiu a conclusão. E o Lomba ainda salvou o time nos minutos finais. Ou seja, eu acho simplista a gente dizer que o Inter jogou melhor. O Inter não jogou melhor. Talvez em relação a ele mesmo, mas muito pouco. De forma muito aleatória chegou ao gol adversário, sem nenhuma consistência, sem nenhuma criatividade. E o pior de tudo é a perspectiva. O pior de tudo é a gente ver que o Inter está deixando a Libertadores pelo caminho, já caiu na Copa do Brasil para o América e que está despencando na tabela do Brasileiro. Vai pegar o Atlético Mineiro no fim de semana. Qual a chance do Inter vencer? O Inter tem 6 jogos na era Abel Braga, são 4 derrotas. Só venceu um jogo que foi contra o América, naquele jogo fora, em que perdeu nos pênaltis. O outro jogo em que não perdeu foi um empate em 0-0 com o Atlético Goianiense, numa atuação horrorosa. E depois 4 derrotas, 3 delas no Beira-Rio. 3 delas no Beira-Rio, para o América, para o Fluminense e agora para o Boca. E ainda tem a derrota para o Santos fora de casa. Para os meninos do Santos. O Santos com um surto de Covid, sem jogador para colocar em campo, e ainda conseguiu vencer o Internacional por 2-0. O Inter se auto-boicotou. O Inter tinha tudo para viver uma temporada mágica de disputa de título, com um treinador estrangeiro, que tinha intensidade no time, que mesmo com desfalques, porque ele perdeu o Paulo Guerreiro, perdeu o Gabriel Bosquilha, perdeu o Renzo Saravia, mesmo com todos esses desfalques, ainda conseguiu encontrar soluções na equipe. Defensivamente o time era bom, o time tinha intensidade lá no ataque, o Edenilson e o Patrick cresceram muito, mordiam lá na frente. O Thiago Galhardo foi consagrado nesse primeiro turno, porque a bola que chegava nele ele resolvia. Tinha muito mais aproximação e hoje não tem nada disso. O Inter ruiu internamente e o reflexo a gente está vendo dentro de campo. Eu acho que não reverte, acho muito difícil e é uma leitura, não é uma informação. Mas eu não sei se o Abel Braga vai continuar insistindo. Talvez a decisão dele sair seja do próprio treinador. Como ele fez no Flamengo, como ele fez no Cruzeiro, de entender que está apenas manchando a sua imagem como ídolo numa hora errada, num momento inoportuno, pegando um time no meio da temporada que sente muito a saída do Eduardo Cudê. De maneira absurda, é nítido ver que o time desmanchou emocionalmente. O Thiago Galhardo, inclusive, me parece o cara mais abatido. Por quê? Porque o coletivo favorecia o individual. O coletivo fazia com que ele aparecesse mais, concluísse mais, estivesse mais com capacidade de finalização. O coletivo hoje não favorece o Thiago Galhardo. Então é o cara que mais sente com isso. E ele sente inclusive emocionalmente. E os outros atletas me parece muito claro que também sentem. O Moledo se esforçou, o Lomba fez defesas, o Rodrigo Dourado parece estar voltando realmente, mas isso é muito pouco para tudo o que vem acontecendo de negativo e para o que se esperava do Inter na temporada. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Dá para reverter na Argentina? Eu acho que não. Inscreva-se no canal, volto na próxima. Tchau!